Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Porciúncolo. É, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para a filosofia. Vamos falar de um autor muito importante para a filosofia, que é um autor chamado Platão. Platão. Vamos lá, então. Platão, ele foi aluno de um outro filósofo que antecedeu, que vocês já devem ter estudado, chamado Sócrates. Então, Platão foi aluno de Sócrates. Adorava o professor dele, adorava o mestre, né? Ele chamava ele de mestre dele. Muito bem. O que de novidade o nosso querido Platão nos trouxe? O Platão, ele começou a sua filosofia nos colocando algumas questões que vocês, talvez, já tenham se deparado, né? Alguma vez na vida de vocês olharam alguma coisa e viram algo que não era exatamente aquilo que vocês viram? Explico melhor. Alguma vez vocês tiveram uma ilusão de ótica? Se enganaram? Mas eu pensei que tivesse visto isso e não era isso que eu vi. Ou então ouvido, mas eu ouvi você me chamar, você não me chamou? Não. Entende? Platão ele vai se deparar com esta realidade e ele vai dizer que isso acontece porque a realidade onde nós vivemos, o mundo onde nós vivemos, é um mundo imperfeito. Sim, ele vai dizer que este mundo aqui onde nós vivemos, ele é imperfeito, mas existe um lugar, existe uma realidade que é perfeita, que é perfeitinha. Vamos chegar lá. Platão, então, ele vai dizer que ele começou a segunda navegação. O que significa a segunda navegação que o Platão fala que ele deu início? Ele usou esse termo que ele era muito comum entre os marinheiros da época dele, né? Entre os marinheiros lá da época do Platão existia muito essa expressão segunda navegação. Platão é ali do ano 430, mais ou menos, antes de Cristo, né? Muito tempo. Então, nessa época, os barcos, eles eram movidos à vela, né? Ou seja, tinha aqueles grandes panos, né? O vento batia naqueles panos e o barco andava. Porém, quando não existia vento para impulsionar os barcos, o que eles faziam? Eles remavam, eles pegavam seus remos e remavam. Ou seja, o vento representava a primeira navegação, a primeira força de navegação. O remo representava, eles chamavam de segunda navegação. Quando não funcionava a primeira, eles iam para a segunda. O Platão ele vai olhar para isso e vai dizer, olha só, os pré-socráticos, eles eram a primeira navegação. Por quê? Porque eles se ocupavam da natureza. Ou seja, o vento, né, que sopra na primeira navegação é um elemento da natureza. Então ele dizia assim, o barco da filosofia dos pré-socráticos, ele era impulsionado pelo vento. Agora, com Platão, ele vai dizer, quem é que impulsiona o barco da filosofia? É o vento? É a natureza? Não.
É o homem, é o ser humano que pensa e que impulsiona, que rema esse barco chamado filosofia. Por isso, o Platão ele vai dizer que ele inaugura a segunda navegação. Entendido? Muito bem. Então aqui temos Platão, o discípulo, né, o aluno do Sócrates, que diz que inicia a segunda navegação. Muito bem, eu havia dito antes, então, né, que o Platão ele vai dizer que nós costumamos nos enganar muito, porque este mundo onde nós vivemos, ele é muito imperfeito, né? Tem muitas imperfeições, lá. Isso porque ele dizia o seguinte: essa nossa realidade, esse nosso mundo, ele é sensível. O que significa dizer que o mundo é sensível, esse mundo? Significa dizer que nós conseguimos tocar as coisas, experimentar as coisas, sentir o cheiro, o barulhinho das coisas. Nós conseguimos perceber pelos nossos sentidos, a visão, o olfato, o tato, o paladar, a audição. Nós conseguimos perceber as coisas pelo sentido. Tudo que existe neste mundo pode ser percebido pelos sentidos. Ok? Muito bem. Mas daí tudo é imperfeito neste mundo, né? Esse mundo é imperfeito. Por quê? Porque as coisas que existem aqui, como por exemplo essa caneta, ela existe, mas um dia ela vai acabar, ou seja, ela vai ter fim, ela é imperfeita. Então o Platão ele vai dizer que além deste mundo, existe um outro mundo, onde tudo é perfeito, onde tudo é imutável, ou seja, nunca muda, nunca acaba. É a ideia de perfeição que o Platão ele vai ter. E ele vai chamar esse mundo de vários nomes, né? Ele vai dizer, é o mundo suprassensível. O que quer dizer suprassensível? Que é além da sensibilidade, né? É um mundo onde as coisas que existem lá não são sensíveis. Elas são apenas ideias, pensamentos. Por isso ele vai chamar esse mundo também de inteligível. Então, existe o mundo sensível, o real, que é esse que nós vivemos, que é imperfeito, e existe um mundo suprassensível, inteligível, onde tudo é perfeito, onde tudo nunca muda, onde tudo nunca acaba. Mas já pensou? Se para nós hoje já é um pouco difícil entender isso, como é que o Platão ia falar para os caras lá da época dele? Aí ele teve uma ideia, falou, vamos contar uma história e nessa historinha aí a gente vai tentar explicar para as pessoas como é que funciona. Aí o Platão cria o chamado mito da caverna. O mito da caverna é o texto de filosofia mais lido no mundo, em todos os tempos. Tá? É o texto de filosofia mais lido no mundo. É um mito que tenta explicar para as pessoas, o Platão tenta explicar através desse mito a diferença entre o mundo real, o mundo sensível, onde nós habitamos, onde a gente vive, e o mundo inteligível, o mundo suprassensível, o mundo onde tudo é perfeito. O que é esse mito da caverna? Vamos tentar imaginar. Eu vou imaginar aqui e ver se vocês conseguem ver aí o que eu estou imaginando. Vamos todo mundo imaginar uma caverna aí, tá? Uma caverna. Vocês estão vendo eu imaginar aí? Então, tenta ver se vocês conseguem ver eu imaginar. Então, olha só. Nessa caverna existe, ó, veja só que grande que ela é, né? Olha só. Vocês vão ver que aqui, do ladinho, né, do muro, aqui, ó, tem os prisioneiros, né? Aqui, ó, tem os prisioneiros. O Platão vai dizer assim, imaginem vocês uma caverna subterrânea, né? Lá em cima tá o, né, tá
né, onde que as pessoas andam, né? E embaixo da terra tem uma caverna, ali tem a saída dela. Então tem uma caverna subterrânea. Nessa caverna subterrânea aqui, tem o quê? Vamos ver os personagens que ele vai fazer. Tem os prisioneiros, né? Que estão ali acorrentados, né? Presos. Só conseguem olhar para frente, para o fundo da caverna. Atrás dos prisioneiros tem esse muro aqui, né? Tem uma parede aí. Mais atrás ainda, aqui em cima, tem fogo. Olha, aqui tem uma fogueira. Entre a fogueira e o muro, tem pessoas que ficam caminhando aqui, né? Que vão para cá e para lá. Essas pessoas, elas carregam objetos. E esses objetos, eles ficam para cima do muro, né? Mais altos que o muro. Então, o que que acontece? Quando, né, esses objetos aqui, a gente vai ter o fogo, né? Quando o fogo bater nesses objetos, o que que vai acontecer aqui na parede da caverna? Vai projetar a sombra dos objetos, né? A sombra dos objetos. Então, aqui tem o fogo, que projeta a luz nos objetos, e eles são projetados no fundo da caverna. O que que os prisioneiros conseguem ver? Eles conseguem ver os objetos? Não, porque eles estão acorrentados, só olham para frente. Eles conseguem ver só as sombras. Ok? Então é isso que o Platão ele pede para a gente imaginar. Imaginem uma caverna com prisioneiros aí acorrentados, o muro atrás deles, né? Aí fogo mais no alto, pessoas passando com objetos e as sombras sendo projetadas lá no fundo da caverna. O que o Platão ele vai dizer? Olha só, essas pessoas aqui, né, esses prisioneiros aqui, eles vão achar que aquelas sombras lá são a verdade, porque eles só viram isso toda a vida deles, eles só viram sombras. Oh, somente sombras. Então eles acham que aquilo ali é a verdade. Mas o Platão vai dizer, vamos imaginar que um dia um desses prisioneiros aqui consiga se libertar das correntes, né? Consegue se libertar das correntes. Aqui onde é que ele está escuro, né? Ele só vê a sombra lá. Ele se liberta das correntes. Ele está lá um tempão preso, né? Na mesma posição. Quando ele se levantar de pé e tentar pular o muro aqui, vai doer tudo nele, né? Vai doer os músculos. Quando ele pular o muro e ele olhar para a luz do fogo, o Platão vai dizer, o olho dele vai doer, né? O olho dele vai doer, ele vai sentir dor no olho. Mas ele vai continuar. Aí ele vai querer subir isso aqui tudo, né? Ele vai querer subir para poder sair lá na saidinha, né? Mas para conseguir subir lá, ele vai se machucar, ele vai se ralar, ele vai cair, né? Mas o Platão vai dizer, vai valer a pena, por quê? Porque ele vai conhecer como as coisas são de verdade. Ele vai conseguir olhar o céu, o sol, de noite ele vai ver a lua, as estrelas. Vai ser algo assim fantástico. E ele vai perceber que essa sombra que ele viu a vida inteira dele era mentira. Não era a verdade que ele achava que era. Meu! Ou seja, ele chegou ao conhecimento. Olha só o que o Platão está querendo dizer. No mito da caverna, o Platão está querendo dizer que dentro dessa caverna aqui é o nosso mundo. A nossa realidade é essa caverna aqui. Aqui tudo é ilusão, tudo é sombra, ele vai dizer. Onde é que está a verdade? A verdade está fora da caverna. E o que é o fora da caverna para Platão? É o outro mundo que ele vai dizer que existe, que é o mundo inteligível, o mundo das ideias, o mundo suprassensível. E ele vai dizer, nós, pessoas, temos que nos esforçar
buscar conhecer as coisas para nós sairmos da caverna. Nós temos que sair da caverna. O homem, ele é muito acomodado, o ser humano fica muito preso à caverna. Nós temos que sair, Só que sair da caverna não é fácil. A gente se machuca, dói, é complicado, ele vai dizer. Estudar é difícil. Mas ele vai dizer, mas o ser humano tem que estudar. Tem que buscar o conhecimento para poder sair dessa caverna e conhecer a verdade. Entende? Entende o que o Platão está querendo dizer aqui? Que as pessoas têm que sair do comodismo. Ah, mas é muito melhor ficar jogar um joguinho, né? Agora que as aulas são remotas, à distância, é melhor ficar jogar um joguinho do que escutar uma videoaula, do que entrar lá no Meet. Platão ele vai dizer, quem faz isso está na caverna e não vai sair da caverna nunca. Porque o objetivo do ser humano é conhecer, é ter sabedoria. A gente só faz isso quando a gente sai da caverna, quando a gente busca o conhecimento verdadeiro, que está lá fora da caverna. Beleza, galera? A gente vai continuar falando disso, tá? Do Platão, do mito da caverna. A gente vai continuar falando disso no nosso próximo encontro aí, valeu? Um grande abraço a todos, se cuidem e a gente volta a conversar.